Determine com base nas indicações da figura a altura do poste de eletricidade arredondada às centésimas. O que temos na figura? Temos dois triângulos, o triângulo ACD e o triângulo BCD, ambos retângulos em C, e pretendemos saber a altura do poste de eletricidade, ou seja, a distância de C a D. São-nos dados dois ângulos e a sua amplitude, portanto a amplitude de dois ângulos, 22,5 e 43, conjuntamente com uma medida que é a distância de BA. E qual é que é a motivação prática deste tipo de problema? Podia haver, por exemplo, aqui algum obstáculo perto da torre do poste elétrico, do poste de eletricidade, e, portanto, podia haver aqui algum obstáculo e, por isso, fazem-se duas medições e consegue-se, com uma conta que espero que fique no fim simples para todos, determinar a altura do poste de eletricidade, a distância de C a D. Vamos a isso, então. Temos que a tangente de 43 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente do triângulo BCD e, portanto, fica CD, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é BC. Por outro lado, a tangente de 25 graus vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo, novamente o CD, portanto, isto no triângulo ADC, portanto, é o CD, o cateto oposto ao ângulo, porque é o cateto que digamos que está em frente ao ângulo, é o que está mais afastado, do vértice do ângulo, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente é a distância entre A e C, e como aqui nos é indicado 21,3, podemos pôr 21,3 mais BC. Esta é a medida do cateto adjacente ao ângulo de vértice A. Vamos agora, tendo em conta que há duas incógnitas, o CD e o BC, vamos agora isolar aquela que nos parece mais simples de isolar. O CD igual a tangente de 43 vezes BC, está bastante fácil de isolar, é a incógnita mais simples de isolar, e por isso vamos fazê-lo na primeira equação e substituir depois, para depois substituir na equação de baixo. No caso da equação, na segunda equação, como temos 21,3 mais BC no denominador, podemos passá-lo a multiplicar para o primeiro membro, ficamos com esta expressão, e deste modo deixamos de ter denominadores que atrapalham sempre um pouco as contas. O passo seguinte, aliás, aqui já se fez, ao mesmo tempo que se passou 21,3 mais BC multiplicar para o primeiro membro, também substituiu o CD por BC tangente 30. É o que aqui está. Fizeram-se dois passos de uma vez só. É mais simples e, portanto, já andamos bastante para a frente, uma vez que agora temos uma equação, a segunda, que apenas tem uma incógnita, que é o BC. Há pouco tinha duas. Vamos agora, então, tratar de saber qual é que é o valor de BC. Para isso, passamos as expressões todas para o primeiro membro, pelo menos as que têm BC. Neste caso, aplicou-se a regra distributiva da multiplicação relativamente à adição, portanto fica tangente 25 vezes 21,3, mais tangente 22,5 vezes BC, e menos BC, tangente 30, veio do segundo membro. Passo seguinte, colocar o BC em evidência. Colocamos o BC em evidência, fica BC vezes tangente 22,5, menos tangente 43, ora aqui o temos, e o 21,3 tangente 22,5 passou para o segundo membro. Passo seguinte, a saber o valor de BC, temos esta expressão que vai passar a dividir para o segundo membro, uma vez que aparece no primeiro membro a multiplicar por BC, e fica, portanto, o que estamos a ver. Segundo membro intacto a dividir por tangente 22,5 menos tangente 43, e agora sim estamos muito próximos de encontrar o valor pretendido, uma vez que podemos introduzir na máquina o valor de BC, e como o CD vai ser o valor de BC vezes tangente 43, chegamos a este resultado que aqui apresentamos. Vamos ver como isto se faz na máquina. Temos aqui uma máquina de calcular científica, pode ser outra máquina qualquer. Vamos pôr menos 21,3 vezes tangente de 22,5 e vamos dividir. Aqui agora temos que abrir parênteses, que é para dividir
pelo denominador todo, tangente de 22,5, fechar parênteses, aqui ficou qualquer coisa mal escrita, vamos escrever de novo, tangente de 22,5, já está, menos tangente de 43, fecha parênteses. No caso do numerador não era necessário pôr parênteses, mas se puséssemos também não estaria mal. E agora então podemos até guardar na memória da máquina como sendo a constante A. Alfa A, a máquina vai guardar na memória este valor como sendo o A. E note-se que temos de A a Z, portanto temos 26 possibilidades de guardar valores. Portanto, é muito útil. Em cálculos complicados podemos anotar a lápis a letra A, B, C, D só para registro pessoal e depois vamos lá buscá-los, porque eles estão guardados na memória. Agora temos que CD é igual a BC vezes tangente 30. Então, já temos aqui o 17,02, portanto arredondado às centésimas, e agora aproveitamos este valor e vamos multiplicá-lo por tangente 43. Neste caso até nem foi necessário guardá-lo, mas podíamos ter feito com a letra A, já vou fazer, vezes tangente 43. Chegamos então a 15,87,366, etc. Portanto, 15,87. E se eu quisesse fazer com a letra A, também funcionava bem. Vamos ver. A vezes tangente de 43. Fica, portanto, o mesmo valor. Portanto, a letra A ficou guardada como sendo este número aproximado com 3, 6, 7, 8 casas decimais. E está então o problema resolvido. Posso ainda acrescentar que a conveniência de não ter substituído logo o tangente 43 por o valor arredondado às centésimas foi que a conveniência é que para conseguirmos encontrar a altura do poste arredondado às centésimas não devemos fazer grandes arredondamentos intermédios, porque se o fizermos no resultado final aparece desviado. Ou seja, a vantagem de trabalhar com este valor é precisamente essa. Caso tivéssemos arredondado logo neste local e também a tangente 22,5, dar-se ao caso dos valores finais, em vez de serem 17,02, podia ser 18,03, 19,04, que era um valor que nem sequer às centésimas, às décimas estaria certo, nem às centésimas, nem às unidades, portanto era um valor que não iria cumprir o que era pretendido, que era ser arredondado às centésimas. Portanto, deste modo, temos a certeza que o valor está correto e é também útil fazer assim deste modo para conseguir chegar às soluções que aparecem, por exemplo, num livro de matemática, que são sempre feitas seguindo este método. Vamos então dar a resposta. A altura do poste de eletricidade é aproximadamente 17,02 metros.